Oiê, bem-vindos a mais um episódio de Devaneios Inspiradores. E hoje o episódio vai especialmente para você que não cansa de se comparar. Semana retrasada eu tive uma sessão de análise com o meu terapeuta e a gente tocou em assuntos muito dolorosos para mim. São essas comparações extremas às quais eu me submeto constantemente. E eu resolvi trazer essa reflexão aqui para vocês porque eu acredito que seja um problema da nossa geração atual. Até por conta mesmo da internet, da gente estar tão exposta a diversos estímulos diferentes. Algumas pessoas questionaram aí o episódio de ansiedade social. Quando eu digo que eu tenho fobia social, ansiedade social, é porque eu realmente tenho. Ninguém melhor do que eu sabe sobre as minhas questões. Fico intrigada com esse fato das pessoas questionarem e te caracterizarem naquilo que elas acreditam. E uma das minhas grandes ansiedades, no caso a ansiedade social, é quando eu tenho um compromisso na rua. Pode ser o compromisso mais simples que for. Ontem eu tinha marcado de ir no salão fazer selante em gel no meu cabelo e tinha terapia no final do dia. Só isso eu tinha de compromisso. Então por que ter ansiedade social? Por que ficar ansiosa ao ter que sair de casa? Não existe explicação. E eu acho que questionar o fato de uma pessoa ter ansiedade social porque ela se expõe na internet ou porque ela fala algumas características que ela tem perante a ansiedade social e você diz que aquilo não é ansiedade social, aquilo é só ser introvertida, é muito cruel, porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Enfim, se você não viu o episódio de ansiedade social, vai lá assistir, eu dou um panorama geral de coisas que eu já senti, mas não necessariamente eu abordo tudo que uma ansiedade social traz. E talvez eu até feche essa temporada falando um pouco mais profundamente sobre a minha ansiedade social e talvez eu não tenha falado ainda, porque eu já me mostro muito vulnerável aqui, né? Devaneios Inspiradores é pra eu me mostrar vulnerável, só que às vezes eu não quero me mostrar tão vulnerável assim, e eu tenho esse direito. Porque é muito difícil, já tô fazendo algo que é estatisticamente improvável das pessoas fazerem. Então, com calma, galera. Voltando pro assunto de comparações. As comparações, elas existem e é um fato. E eu acho que é muito importante a gente frisar que a comparação, ela não é algo externo, ela é algo interno. Não importa se você é padrão ou não é, para você se comparar, porque eu já vi algumas pessoas questionando o fato de uma pessoa teoricamente padrão se comparar e ter uma distorção de imagem, e daí elas questionam isso, mas cara, você é padrão, você é loira, você é branca, você não sofre nenhum tipo de preconceito, racismo, e do que você tá reclamando, você é magra, e absolutamente não é sobre isso. É algo que vem de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Começa com algo que não tá saudável dentro de você e isso extravasa. Eu conversei com meu psicólogo essa questão, porque como eu trabalho com a internet, como eu me exponho muito, eu me cobro muito. E aí, essa cobrança, ela também vem no fato de me comparar com as outras pessoas. Comparar as curtidas, o engajamento, os posts, visualizações, tudo é motivo de comparação para quem trabalha na internet. Você acaba sempre diminuindo o seu porque você acha que o do outro tá melhor. E essa é uma problemática que afeta sua autoestima, insegurança, sua autoconfiança e todos aqueles pilares que são fundamentais para você conseguir atingir aquilo que você deseja. E aí você pensa, cara, como que eu posso ser tão cruel e insensível comigo mesma ao ponto de me machucar tanto tentando alcançar o padrão de alguém que é completamente diferente de mim? A história da pessoa é diferente, o tempo da pessoa é diferente, o corpo, a genética, tudo é diferente, você tá o tempo todo, a todo instante, comparando a sua história, o seu processo, o seu corpo, a sua estética com a estética de outra pessoa. Isso é muito cansativo. E a internet é um meio que fomenta muito isso. E não que a internet seja ruim, é o seu olhar que tá errado. Você que tem que parar e refletir o quanto você tá sendo injusta com você, com a sua história, com os seus processos. Na verdade, isso vai te impedir de conseguir enxergar o que você tem de valor se você fica o tempo todo se comparando com a outra pessoa. E vai aumentar muito mais a sua autocrítica, e uma autocrítica que não é construtiva, porque você vai tentar alcançar o inalcançável. É realmente isso, tentar alcançar algo que nunca vai ser suficiente. E se você baseia a sua vida, as suas produções, você tenta se adequar ao outro, sabendo que isso não vai ser possível, aonde você vai chegar? Você não vai chegar.
você não vai chegar em nenhum lugar. Então, basicamente, você vai cair num limbo onde essas comparações vão ser cada vez mais constantes e a sua autocrítica também vai ser, seu perfeccionismo ilusório também vai aumentar na busca de tentar ser alguém. Isso é muito triste, isso é muito problemático. E a gente vai ficar doente se a gente continuar agindo assim. Eu me vejo como uma pessoa que já tá iniciando essa doença por conta principalmente do meu trabalho. O algoritmo, ele é muito cruel. As relações de internet, influenciadora, criadora de conteúdo são muito injustas, porque você se vê ali numa relação onde você produz. Basicamente você está produzindo de graça, está trabalhando de graça, na esperança de ser contratada, ser vista por alguém do mercado de influência, quando o mercado de influência também é muito problemático, porque as pessoas elas não querem te pagar, elas querem te oferecer produtos, e daí como é que você paga as suas contas? É um processo muito doloroso, muito difícil, que eu ainda tento entender na terapia. Você não precisa trabalhar com a internet para você viver isso. Na verdade, as comparações elas existem porque a gente não é segura com a gente mesma. A gente não tá em paz, a gente não tá vivendo uma relação saudável com nós mesmas. Fazendo uma conclusão muito cruel, que eu também concluí ontem na terapia, a gente não gosta da gente mesma, porque se a gente precisa se espelhar no outro, tentar ser o outro, é porque a gente não quer ser a gente. E a gente não querer ser a gente diz que a gente não gosta de nós mesmas. É basicamente isso. Se você se compara a todo instante, se você quer tentar atingir um padrão que não tem nada a ver com você na busca de validação, porque daí entramos em um outro assunto, que é essa sufocante questão de querer ser validada a todo instante. Você acha que você sendo você, você não vai ser validado, então você precisa ser o outro para você conseguir validação, porque se o outro é validado sendo ele, talvez se você for ele, você também vai ser validada. E aí a gente entra num buraco, juro, é um buraco assim, sem fim. Eu acho que, basicamente, o fruto da comparação, ele é instigado, obviamente, pelos excessos de estímulos e pelo olhar para o outro. Mas ele surge, ele nasce de algo muito profundo seu, que ele só vai ser intensificado se você não tiver uma relação saudável com você mesma, se você não se amar o suficiente para você enxergar que você não precisa constantemente estar se comparando com alguma outra pessoa, que você sendo você, com as suas individualidades, com o seu jeito, tendo calma nos seus processos, observando aquilo que faz parte da sua história e respeitando ela, você não vai precisar se comparar com a história de ninguém. Só que esse processo é muito difícil, e mesmo fazendo terapia, ele se torna constantemente um aprendizado. E eu fico imaginando, cara, se pra mim, que eu faço terapia com pausas desde os meus 7 anos é tão difícil, imagina pra quem não faz. Depressão, ansiedade são doenças da modernidade, a gente convive com isso todos os dias. E esse processo vai se agravar mais ainda se você não gostar de você mesma. Como que você vai conseguir solucionar esses problemas se você não tiver respeito por quem você é, se você não tiver compaixão por você? E quando eu digo isso, eu digo pra mim mesma também, porque eu também acho que eu não gosto de mim. Porque se eu tô vivendo tudo isso, eu não gosto de mim. Eu queria ler pra vocês um texto que eu fiz alguns dias atrás, quando esse processo de comparação tava bem latente. Como o meu celular que tá gravando, eu vou ler pra vocês no notebook. Eu não aguento mais me comparar. Não aguento mais seguir novas pessoas, ver o quanto elas parecem ser realizadas, privilegiadas, com um corpo que eu inventei ser o ideal, ficar obcecada por alguém, colocar ela no meu padrão de qualidade e correr contra o tempo para tentar me igualar. Pessoas cheias de seguidores e curtidas, comparar os meus seguidores com os delas e minhas escassas curtidas também. Não aguento mais acreditar que eu talvez não tenha sorte, talvez esteja fazendo algo de errado. Repensar em todo o meu cronograma, minha decoração, meu estilo de vida, minhas edições. Desculpa, gente. Não aguento mais sentir que eu não tô sendo suficiente, que eu não agrado as pessoas à minha volta, que talvez eu não sirva pro que eu escolhi, que eu tô equivocada no modo que eu produzo, que eu devo simplesmente produzir mais, ser mais, tentar mais, porque talvez se eu me esforçar mais, eu consiga ter o que elas têm.
E cada vez mais eu caio nesse ciclo de tentar me encontrar nas outras pessoas e acabo me perdendo mais de mim. Perco minha energia, minhas habilidades de reconhecer o que eu já conquistei, perco a minha capacidade de ter paciência com o meu tempo para entender que cada um tem o seu. Perco também a empatia com os meus processos e eu só quero que isso pare. Que tudo isso tenha um fim, que eu não me compare mais, que eu me aceite mais, que eu tenha mais paciência comigo. E como fazer isso? Meu psicólogo me falou que eu só vou conseguir ter sucesso e deslanchar quando esses processos acabarem. Quando eu acabar de me culpar, quando eu acabar de me punir, quando simplesmente tudo aquilo que me faz regredir tenha tido um fim. E eu não sei quando esse fim vai acontecer, mas eu acho que ter a consciência de que isso está acontecendo já é um passo. E é um passo de cada vez, realmente. Esse episódio de Devaneios Inspiradores, ele ficou melancólico como todos os outros, e eu tô aqui nua e crua, como pede figurino de Devaneios Inspiradores, né? Sem maquiagem, sentada na minha cadeira, com meus livros no fundo, seguindo à risca o clássico episódio de Devaneios Inspiradores. E essa temporada, ela tá sendo um pouco melancólica, e eu sei. E eu espero que a segunda temporada eu consiga trazer mais resoluções práticas, porque por enquanto eu tô vivendo muito dessa dor, mas eu também quero viver a alegria. E eu sei que eu vou conseguir viver em algum momento. E algumas soluções práticas que eu tenho vivido para tentar diminuir essa comparação. Me desligar das redes sociais em momentos oportunos. Se vocês tiverem a experiência de conseguir sair um dia da semana, ficar off do celular, muito bom. Inclusive tem um episódio da Lela Brandão que fala sobre isso. E eu gosto muito do podcast dela. E ela fala sobre essa necessidade de você se desligar. Fazer terapia é muito importante se você tiver a oportunidade. Eu acho que é muito sobre também escolhas. Em cada escolha uma renúncia. Em vez de você gastar o seu dinheiro com outras coisas que talvez você ache importante, tenta destinar seu dinheiro para terapia. E outra coisa que tem me ajudado muito também é ouvir outras pessoas falando sobre isso. Então, parar um momento do meu dia para ouvir podcasts que me façam refletir sobre essas questões, me toquem profundamente para conseguir enxergar o quanto eu preciso ser paciente com os meus processos. O podcast da Lela Brandão é muito legal, o podcast da Óbvios, o podcast Poesia Ansiosa da Livre Resenhas também. E é isso. Esse foi o 4º episódio de Devaneios Inspiradores, para você que se compara muito.